Agência Sindical apresenta Repórter Sindical, o mundo do trabalho no ar. Muito bem, começa Repórter Sindical, o mundo do trabalho no ar, o primeiro Repórter Sindical de 2018. Nós fizemos um grande número de programas de TV aqui durante o 2017, um ano horrível para os trabalhadores, um péssimo para o Brasil, um ano pesado, né, de ataques aos trabalhadores, ataques a direitos, desmonte de conquistas sociais, corrupção generalizada no governo, quer dizer, o governo mais corrupto da história brasileira, mais antinacional que já tivemos, e claro que essa gente não foi colocada aí no poder para cuidar dos fracos e dos oprimidos, foi para justamente radicalizar os interesses do capital. E o movimento sindical fez o que pôde. Eu não quero aqui fazer nenhuma crítica, nenhuma observação a respeito da postura das entidades. Eu acredito que as centrais sindicais foram até onde ela dava para ir, as confederações também fizeram um roteiro até onde podiam ir, e os sindicatos, federações, que são órgãos mais de base, fizeram também aquilo que lhes cabia, numa conjuntura de desemprego muito grande, de recessão brutal e de forte desequilíbrio político, capital com tudo e a gente com muito pouco. Aí também eles têm influência no judiciário, têm influência na mídia, etc. Então ficou a correlação muito desigual. Mas a vida segue e, como dizia o poeta, a vida é combate que aos fracos abate, né? Então nós temos que seguir o combate e defender os nossos direitos e os nossos interesses. O sindicalismo tem muitas conformações. Tem o sindicato, tem a federação, tem a confederação, tem a central sindical, mas há uma experiência que eu considero muito importante, que são as entidades unitárias, as intersindicais, os conselhos que se formam em algumas cidades e ou regiões brasileiras. E nós hoje vamos tratar de um desses conselhos, que na verdade é a União Sindical dos Trabalhadores de Limeira, USTL, que é comandada pelo Arthur Bueno de Camargo, o Júnior, né? O Arthur Júnior, ele preside o Sindicato dos Trabalhadores na Alimentação de Limeira e também é dirigente da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Alimentação e Afins, a CNTA e Afins. Arthur, muito obrigado por você se deslocar de Limeira até São Paulo, um dia chuvoso, ruim de andar nas estradas. Obrigado, viu? Franzinho, boa noite. Eu que agradeço pelo convite. Feliz ano novo, né, para todos, né? E como você bem disse, né, a luta ela continua, 2018 promete, né, mas o movimento sindical, a classe trabalhadora está preparada aí para resistir e continuar a luta, né? A luta não para. E eu também considero que o movimento sindical ele fez o bom combate, né, aquilo que era necessário, e agora resta a nós continuarmos aí os movimentos, né? Perfeito, perfeito. Eu quero dizer que temos aqui hoje, como sempre, né, a Ariane Soares, que é jornalista da Agência Sindical, que vai encaminhar aqui pleitos, participações, contestações e perguntas dos internautas e dos que nos acompanham ou pela TV Agência Sindical, pelo Facebook, pelas redes sociais. Lembrando que o nosso programa este programa será exibido na TV Comunitária de Guarulhos no sábado à noite e na terça em Brasília, na TV Comunitária de Brasília do Distrito Federal. Tudo bem, Ariane? Tudo bem, Franzin, boa noite a você, boa noite, Arthur, também. E reforçando aqui já a fala do João Franzin, você que nos acompanha pelo Facebook, mande seu comentário, sua pergunta, ou se você tiver com o seu celular na sua mão, anota o nosso telefone, é 942709363, lembrando que é São Paulo 011 942709363, ou pelo e-mail também, se preferir, tv@agenciasindical.com.br, tv@agenciasindical.com.br. Estou aqui aguardando a sua pergunta e aqueles que já enviaram, muito obrigada. Muito bem, Arthur Bueno de Camargo Júnior, o que é a União Sindical dos Trabalhadores de Limeira? É um conselho, é um fórum, é um local onde vocês se reúnem? Quais sindicatos participam, que correntes políticas participam e o que orienta, o que norteia a ação de vocês? Bem, Franzinha, a União Sindical, ela, como o próprio nome diz, né, é uma união das entidades sindicais de trabalhadores. E é preciso dizer que a União Sindical ela foi criada no dia 10 de julho
de 2002. Então, mais de 15 anos que a entidade já existe, né? E ela foi criada diante da necessidade, o Franzin, de nós fazermos no município de Limeira um trabalho, né, uma luta sindical, não só na questão trabalhista, mas também aquelas questões do município, né? Por exemplo, o transporte público. Muita gente pode perguntar, o que o movimento sindical tem que ver se o transporte público está precário ou não? Mas é a classe trabalhadora que utiliza do transporte público para se deslocar da sua casa para o trabalho, do trabalho para a sua casa. Então havia necessidade de a gente se organizar de uma forma mais conjunta. A União Sindical hoje ela está composta por 12 sindicatos, 12 sindicatos, né, da qual temos o setor da indústria, comércio, serviços e também os guardas municipais, ou seja, funcionários públicos, né? E a União Sindical hoje representa 80% da mão de obra do município de Limeira. Poxa vida. É uma entidade considerável, tem um prestígio no município, né? Em virtude até do trabalho que a vem desenvolvendo, né? Agora, Arthur, muitos sindicatos têm base ali, por Araras, Rio Claro. Caso haja uma demanda nessa cidade, você já houve alguma ocasião em que vocês foram falar com o prefeito, com o vereador ou com o deputado da região? Vocês têm essa prática, essa habitualidade? Sem dúvida, nós temos um município ali vizinhos, né, Iracemápolis. Iracemápolis agora tem indústria automobilística, não tem? Indústria automobilística, tem a Mercedes ali, né? Então, nós conversamos com os prefeitos, com os vereadores, com a Câmara Municipal, né, que é importante você dialogar, independente da posição política, né? A USTL, ela não é um braço político, não é um braço de um partido. Você, dentro da União Sindical, você tem entidades que têm uma tendência para A, B ou C partido, né? Tem todas as centrais sindicais, praticamente todas, estão dentro da União Sindical, então você tem várias centrais sindicais. Então, nós não vemos cor de bandeira. O que nós realmente discutimos dentro da União Sindical é a questão realmente da classe trabalhadora. E repito, não só na questão trabalhista, mas também na questão social no município. Né? Nós discutimos, inclusive em 2016, nas eleições municipais, nós elaboramos essa cartilha e entregamos para todos os candidatos a prefeito no município. E praticamente todos, inclusive o prefeito eleito, assinou essa cartilha, né, um compromisso com a classe trabalhadora, onde nós colocamos aí alguns pontos que nós considerávamos e continuamos considerando importante aí para o município. Por exemplo, a política de moradia. Né? É preciso ter uma política pública de moradia no município. Então está tudo dentro dessa cartilha, onde o próprio prefeito eleito assinou, né? Perfeito, perfeito. Nós vamos chamar perguntas, depois eu quero perguntar ao Arthur Júnior como é que a entidade ela é formada. Se tem uma diretoria, se tem um conselho, o tempo do mandato, se tem um estatuto, né? Se esse estatuto é uma coisa informal, se é um registro em cartório, porque na próxima quinta nós vamos ter um outro dirigente que vai falar conosco aqui, que é o Góes, que é do Conselho aqui de Osasco, na Zona Oeste de São Paulo, que também é amplo, parece que são 38 sindicatos, 28 ou 38, eu não me lembro, é antigo e também é amplo, assim, e tem uma atuação sindical, uma atuação política, uma atuação cidadã muito respeitada. Mas eu quero saber como é que é essa parte formal, né, da organização da entidade, porque eu defendo, viu, Arthur? Defendo a organização pela base. Sem dúvida. Pela base. Sem dúvida. É a história que é o que dá certo. Ariane Soares, temos alguma pergunta para o nosso Arthur Júnior? Sim, já que estávamos falando sobre a União Sindical, temos uma pergunta de um membro dela, que é o Paulo César da Silva, presidente dos Sindicatos Comerciários de Limeira. Primeiro ele te parabeniza pela atuação frente à União e diz assim: companheiro Arthur, a USTL reúne todas as condições para enfrentar as reformas neoliberais do governo Temer. O que você pode adiantar sobre as ações mais imediatas da União para atingir este objetivo? Primeiro, mandar um grande abraço pro amigo, companheiro Paulinho. Paulinho, conheço muito tempo. Companheiro de luta e está com a gente dentro da União Sindical. Primeiro que nós já estamos traçando aí, a partir desse ano 2018, uma linha de trabalho no município de Limeira,
como você bem disse, o Franzin, eu acredito muito ou o movimento sindical retoma a luta de base, né, a luta de base, independente de categoria. Agora é necessário uma luta de classe, Sim, né, sim. retornar a luta de classe. E, inclusive, nós da União Sindical estamos aí agendando já encontros com todos os departamentos jurídicos de todas as entidades sindicais do município, porque é o seguinte também, né, Franzin, não adianta nada dentro do município de Limeira, por exemplo, o Sindicato da Alimentação agir de uma forma com as empresas e, por exemplo, a categoria do companheiro Paulinho, que é os comerciários, agir de uma outra forma. Sim, sim. Então há necessidade de nós termos esse sincronismo. Então, já nesse ano 2018, agora no mês de janeiro, os departamentos jurídicos das entidades sindicais que compõem a União Sindical devem se reunir para tirar aí uma linha de trabalho, pelo menos a diretriz, né, na questão jurídica. A questão da política, ação política, nós vamos realmente intensificar as mobilizações, aquilo que eu disse, a guerra ainda não terminou. Sim. Né, a guerra não terminou. E muitos dizem que o movimento sindical perdeu a batalha, eu digo que não. Nós fizemos a boa batalha dentro do campo que nós consideramos justo e legal, nós saímos vencedores. Agora, aquilo que nós já dissemos no início, a luta ela não pode parar por aqui. Sim. Há necessidade agora de intensificarmos nas bases, né, a luta realmente junto à classe trabalhadora. Perfeito. Arthur, me diga uma coisa. Arthur Júnior, vocês têm uma diretoria, um conselho? Como é que funciona, digamos, a parte assim formal da União Sindical dos Trabalhadores de Limeira? Existe uma diretoria, né, que tem um mandato de 4 em 4 anos. Eu assumi a presidência da USTL em dezembro agora de 2017, né, por unanimidade. E na verdade, Franzinho, eu disse que a União Sindical ela existe desde 2002, ela existe de direito, mas de fato ela já existia antes, né, já existia um trabalho das entidades. E aí ela passou a existir mesmo de fato e de direito a partir de 2002, inclusive com estatuto próprio, registrado em cartório. Bacana. Nós temos um CNPJ, entendeu? Entendi. Aberto. Nós temos também um programa de rádio, né, que é bancado, que é realmente organizado pelas entidades sindicais, né, um programa praticamente diário, né, que é de terça a sexta, das 17 às 18 horas, né? E no sábado, das 10 às 12 horas, né? Numa rádio AM, que tem uma grande audiência, graças a Deus. Qual emissora aqui? A Educadora 1020 AM. É tradicional lá em Limeira. Tradicional, tradicionalíssima. Pega, inclusive, próxima aqui de São Paulo, né? Então, nós temos, assim, uma grande... E esse programa de rádio tem servido, inclusive, para mostrar um outro lado do movimento sindical que muita gente não conhece. Muita gente não conhece e nós temos que tirar um pouco, né, mudar um pouco a imagem do movimento sindical. Nós temos que mostrar para a classe trabalhadora, agora mais do que nunca, para que é que serve realmente as entidades sindicais. Porque somente dessa forma nós vamos fazer o enfrentamento a essas reformas que estão sendo impostas à classe trabalhadora, né? Perfeito, perfeito. Olha que interessante. Como a organização é fundamental para qualquer setor da sociedade. Essa União Sindical de Limeira, que já tem mais de 15 anos de existência formal, embora ela tenha se constituído anteriormente, como disse o Arthur, vai fazer agora uma reunião com seus jurídicos para estabelecer, no bom sentido, um padrão de atuação e dispõe de um canal de comunicação numa rádio, a AM, é importante. Rádio que não tem dono, não, tá? É bom lembrar que rádio é concessão pública. É o Estado que concede ao particular, a uma empresa, o direito de ocupar aquele espaço lá no dial, né? Ou na TV, no espectro da TV. E tem que ser aberto a toda a sociedade, não pode ser só de um grupo da maçonaria, ou então dos empresários do setor da indústria, ou só do pastor da igreja, né? A emissora tem que ser ampla, tem que abrir o espaço para toda a sociedade. Parabéns. Arthur, nós vamos fazer um pequeno intervalo que tem um correspondente do Momento Fala DIEESE, que é o Clemente Ganlúcio, seu diretor técnico. Vamos ver o que nos fala o Clemente, que é um sujeito muito correto, muito esclarecido, politizado, nesta primeira mensagem aqui ao repórter sindical.
Os sindicatos terão uma tarefa difícil esse ano, porque será um período no qual as negociações enfrentarão pela primeira vez esse conjunto de mudanças que a reforma trabalhista promoveu no sistema de relações de trabalho e no direito do trabalho no Brasil. Os sindicatos deverão, por meio da negociação, construir instrumentos de proteção nas convenções coletivas e nos acordos coletivos, para que as empresas não implantem de forma unilateral as novas regras que a legislação trabalhista traz, fragilizando a proteção dos trabalhadores, criando mecanismos para flexibilizar contrato, jornada e salário. Será uma tarefa difícil, porque não será simples trazer para as convenções e acordos essa proteção. Isso exigirá dos trabalhadores e dos sindicatos uma grande organização, uma mudança na estratégia da organização da campanha salarial, nas negociações coletivas, estruturar um sistema de negociação que permita que, por meio de uma mobilização, de uma organização forte, inclua-se nas convenções essas proteções essas que poderão fazer a diferença daqui para frente no que se refere a salário, condições de trabalho. Uma grande tarefa, um grande desafio para o qual o movimento sindical deverá se reorganizar, se reinventar e colocar toda a sua capacidade em um processo de novas disputas e de novos desafios. Muito bem, voltamos com o primeiro repórter sindical de 2018, falando da organização sindical, dos conselhos, das intersindicais, dos fóruns sindicais que são constituídos pela vida real nas cidades e regiões. Hoje, falando da União Sindical dos Trabalhadores de Limeira. Limeira, para quem não sabe, nosso programa vai passar em Brasília, às vezes tem gente de Brasília, mas o que é Limeira? Limeira é uma cidade grande, industrial, aqui do estado de São Paulo. É uma cidade que tem não só uma indústria desenvolvida, como também tem ali um setor ainda de agricultura, né? De plantação de laranja ainda é bastante forte, tem um comércio desenvolvido. E qual é o que puxa a economia de Limeira hoje, Arthur? É a indústria ainda? Hoje Limeira é conhecida como a capital da joia e folhado, né? O setor de joias e folhados em Limeira, inclusive, recentemente agora recebeu o certificado, né, de capital nacional de joias e folhados. Então é o setor da indústria de joias e folhados que emprega, né? Tem ainda algumas questões que precisam ser resolvidas, que é a clandestinidade no setor, né? E a poluição também que gera no solo, então, né? A clandestinidade gera tudo essa questão ambiental, a questão da precarização da mão de obra. Muitas coisas ainda precisam ser realmente reavaliadas. Mas é uma cidade que não tem só o setor de joias e folhado, o comércio é muito forte, o setor da indústria, de autopeças, próprio da alimentação, né? Então é uma empresa com 300 mil habitantes que tem sim uma grande representação, né? Mas Limeira já tem 300 mil habitantes hoje. Mais de 300 mil. Uma cidade grande, né? Cresceu bastante. Já é uma força econômica que se tem essa economia organizada, né? Setor da alimentação, setor metalúrgico, setor de joias, né? De comércio forte, setor de serviço, que forma uma classe média, o setor de serviço acaba se desenvolvendo. Aí vem as faculdades, vem as escolas, enfim, forma um polo econômico muito importante e é preciso que expresse essa sua força também na política. Daqui a pouco eu vou falar com o Arthur, porque eu conheci o Júnior de paixão quando foi deputado. Eu conheci a Elza Tanque também, que era uma deputada. A gente fazia os encontros de trabalhadoras no Sindicato dos Têxteis de Americana. A Elza Tanque sempre estava lá com a gente. Lembro dela, assim, já de idade, uma mulher alta, mas muito esbelta, né? E com um discurso político muito bem feito, né? Era muito forte, né? Muito esclarecida, falava bem pra caramba. E agora parece que tem um deputado lá, Miguel Lombardi. Vamos saber se esse Lombardi votou a favor dos trabalhadores na reforma trabalhista, se dialogou com os trabalhadores pelo menos, ou se fechou no seu mundinho lá particular dos interesses partidários dos negócios e deu uma banana
para os trabalhadores. Daqui a pouquinho o Arthur vai falar sobre isso, porque eu vou chamar mais uma pergunta pela nossa Ariane Soares. Vamos lá, Ariane? Vamos, pergunta agora de Marco Antônio Campanella. Ele é assessor sindical de Brasília, mandou a pergunta para a gente pelo WhatsApp. Arthur, Limeira foi uma cidade pioneira na criação de sua união sindical. Como essa experiência pode contribuir para a formação dos conselhos sindicais e que papel eles podem desempenhar na administração de um município ou região? Um abraço para o Campanella, né, um grande companheiro também nosso lá em Brasília, né? Olha, nós vemos como uma importantíssima ferramenta, né, os conselhos sindicais, as organizações sindicais de classe, né, da classe trabalhadora nos municípios têm um poder fundamental, tem uma força extraordinária se for bem trabalhado. Se for bem trabalhado, deixando realmente as diferenças de lado, que é o mais importante, né, tem realmente totais condições de desenvolver um bom trabalho. Como eu disse, na eleição de 2016, a USTL elaborou uma cartilha de propostas, né, para os candidatos, aonde o atual prefeito assinou essa cartilha, esse termo de compromisso com a União Sindical, e claro, à medida do possível ele vem cumprindo, algumas outras coisas ainda não foi possível e nós estamos cobrando. O importante é isso, é você continuar cobrando. Agora, mais do que nunca, frente a tudo isso que tem acontecido com a classe trabalhadora, a organização sindical de base ela vai ser fundamental, Franzinho. Sim, sim. Por quê? O movimento sindical também terá que fazer uma reavaliação da sua postura, né? E a classe trabalhadora também. Sim. Infelizmente, a classe trabalhadora atual não pode mais ver o sindicato como um clube. Muitos trabalhadores veem o sindicato como um clube. Olha, o que o sindicato oferece para mim? Tem um clube de campo ou tem um dentista? Isso não pode ser o principal do movimento sindical. Aquilo que eu disse, ou o movimento sindical retoma a luta de classe, né? Ou voltamos lá à década de 80 realmente, ou a classe trabalhadora está a perigo de perder os poucos direitos que nós temos hoje. Então é preciso, primeiro, o movimento sindical fazer uma reavaliação da sua postura, né, da sua ação, e também os trabalhadores compreenderem que esse é um outro momento. Um momento realmente de enxergarem os sindicatos como instrumento de luta. Sim. Como instrumento de luta para fazer enfrentamento. Não só a reforma trabalhista que foi aprovada, mas também a reforma previdenciária que está prestes a ser votada, e como é que nós vamos realmente se organizar frente a tudo isso, né? Perfeito. Eu quero falar rapidamente, sei que tem uma reportagem que vai ser chamada. Eu fiz muita ação sindical na região de Americana, Campinas, nos anos 80. E um dos sindicatos onde nós atuamos foi o Sindicato dos Têxteis de Americana, que na época tinha 35 mil trabalhadores na base. E nós, de certa forma, fomos aproximando o sindicato da sociedade, e não havia no centro da cidade um espaço, um anfiteatro. Então, por exemplo, lá em Americana tem uma entidade chamada, não sei se tem ainda, chamada Lúcio Gabriel, que era do Movimento dos Negros. Sim. Então nós abrimos o sindicato às terças-feiras, eles tinham a chave do sindicato, eles entravam lá e faziam a reunião. Aí nós constituímos um fórum de debate sobre as questões municipais. E aí o prefeito resolveu fazer uma rodoviária na cidade. E nós temos, não tem prioridade de fazer rodoviária, né? E nesse local onde você quer fazer, vai beneficiar o terreno do fulano, que tinha sido um ex-prefeito. Eu sei que aquilo gerou uma polêmica enorme na cidade. Nós fomos derrotados, tá? Nós não ganhamos essa luta, não. Mas nós colocamos o dedo na ferida e explicamos que não havia prioridade. Outra coisa, se você perguntar para o Sérgio Gomes, Sérgio do Alboré, ele vai lembrar que o livro Quem Foi Quem na Constituinte nasceu durante uma reunião de tecelões. Nós formamos quando saiu a Constituinte, a Constituição, então criou o piso por categoria. Não, o piso por função. Aí nós dissemos assim, tecelão é profissão, nós queremos o piso profissional. Aí fizemos agitação, fizemos greve e tal. Aí um dia um trabalhador, desculpa também alongando, mas é interessante contar essas histórias, a gente não tem tempo de contar. Disse, Sérgio, você fica falando aí, não adianta nada de discutir aqui, aí lá no Congresso não muda nada, são aqueles caras, eles vêm pedir voto aqui, depois votam contra a gente. Bom, aí naquela época tinha os decretos 2045 e 2064, nós levantamos o deputado da região que tinha votado a favor do decreto de arrocho.
tinha mudado o título e o Sérgio, muito ligeiro, fez uma filipetinha no tamanho do título, escrito assim desse lado: não vote nesta corja. Eles votaram a favor dos decretos de arroz salarial. E atrás vinha o nome dos deputados. Aquilo teve uma receptividade tão grande que virou um boletim. E depois virou uma série de matérias na imprensa. Resultado: Natal Galli, Sebastião Janela do seu tempo, etc. Esses caras não foram reeleitos. Ali na região eles queimou o filme deles total. Então eu queria contar essa história porque, embora nós não tivéssemos uma entidade formada como vocês têm, digamos assim, constituída, até com o estatuto, com o CNPJ, eram outros tempos, como que essa organização pela base tem uma efetividade e muda sim, tem poder para mudar o rumo das coisas. Feito o discurso, sermão aqui, vamos na reportagem com o presidente do Sindicato dos Aposentados, Sindinap, Nacional dos Aposentados, o Marcão Bulgarelli. Vamos ver o que ele disse aqui para o Repórter Sindical. Vamos lá? A TV Agência Sindical entrevista agora Marcos Bulgarelli. Ele é presidente do Sindicato Nacional dos Aposentados. Marcos, quais são as metas centrais da sua gestão agora para o ano de 2018? Sem dúvida, para 2018, a grande luta nossa vai ser a luta contra a reforma previdenciária que está para acontecer. Esse tem sido já desse último ano, 2017, e a gente acredita que vai passar para 2018, sendo essa a principal luta no campo político. No campo de administração do sindicato, nós temos vários acontecimentos para você aumentar o número de associados, de filiados, né? De passar a nossa mensagem através de convênios, participação do associado em si, trazendo o associado para o sindicato. Mas o mais dele todos é essa luta política que a gente começa já em janeiro, com um grande ato do Carnaval de Protesto. Na Paulista, a gente pretende fazer aproximadamente 2.000 pessoas, né? 2.000 aposentados, realmente com várias alas, cada uma representando justiça, previdência, saúde, né? Você falou sobre convênios, parcerias. Seria possível o senhor listar pelo menos 3 dos benefícios que o sindicato propicia aos associados? Sim, vamos lá. Então, o que o nosso associado tem mais necessidade é a parte de saúde, né? Então, a gente tem parceria com planos de saúde, né, mais acessível para o associado. Fora esse plano de saúde direto, temos vários convênios com clínicas, né, odontológicas, de várias especialidades, né, participando. Também remédio, farmácia, nós temos um grande convênio com a Drogazil e a Droga Raia, que são uma só agora. Tem remédio que chega a 40%, 70% de desconto nos tarjados, né? Os genéricos chega a 70% de desconto. Então, já que às vezes você não consegue politicamente ter um aumento no benefício, né, do valor do benefício para o aposentado, a gente faz com que ele tenha que gastar menos, né? Então ele tem esses descontos para a gente amenizar a vida dele. E outra ação nossa muito grande é aquela de tirar o aposentado de dentro de casa, né? A gente quer interagir com ele, a gente chama isso de dar qualidade de vida, né? Então a gente tem lá uns passeios, umas excursões, nós temos um baile uma vez por mês, nós temos encontros uma vez por mês também. Aos sábados nós temos o café da manhã, sempre com um tema de interesse, e onde a gente procura passar nossas mensagens políticas através desses encontros, né? Todos os sábados, de 200 a 250 participantes, né? A gente vê que há uma renovação muito grande, então tem sido muito bom e o sindicato está levando a trazer os associados para dentro do sindicato. Muito bem, Marcos Bulgarelli, presidente do Sindinap, ligado à Força Sindical, um sindicato muito atuante, grande, enorme, né? Tem uma estrutura, cresceu, tem cooperativa de crédito, tem um monte de benefícios que não dava tempo de ele falar. A entrevista muito boa, mas a entrevista sintética, né? Nós fizemos um programa aqui, Repórter Sindical, com ele no final do ano, que ele foi recém-empossado, Arthur, e aí ele contou quais são seus planos lá no sindicato, etc. Já é uma entidade consolidada e que certamente caminhará
vitoriosamente para a frente. Queria voltar aqui à nossa União Sindical dos Trabalhadores de Limeira, que fez uma cartilha aqui das eleições de 2016. Também tem um boletim chamado Força e Luta, Frente Municipal em Defesa dos Direitos Previdenciários, Trabalhistas e Sociais, denunciando aqui a tentativa do governo de praticamente liquidar com a aposentadoria, né? O Temer está numa condição, digamos, acomodada para ele, porque se aposentou 55 anos, ganha uma fábula de aposentadoria. O Gato Angorá lá, um dos seus braços direitos, ganha uma fábula de aposentadoria como ex-governador do Rio de Janeiro, péssimo governador, por sinal. O Padilha, então eles querem cortar o dos outros, né? O deles eles não cortam nunca. Mas não é só o governo do Executivo, é preciso também mudar a qualidade do Congresso Nacional, muito ruim. Esse Congresso nosso é uma xepa de feira. É o pior da nossa história. Olha, nem na época da ditadura tivemos um Congresso tão vagabundo e antissocial como esse. Tem lá as exceções, lá 20% talvez seja atuante. O resto é uma gente muito ruim e é preciso haver uma renovação. Eu queria saber do Arthur Júnior se vocês já começaram essa discussão. 2018 tem eleição. Sem e como dúvida. É que vocês pretendem? Porque, claro, quem é, digamos, da Intersindical vai querer apoiar um candidato mais à esquerda, quem é da Força, um candidato mais de centro-esquerda ou de centro, quem é da UGT, mais ou menos no mesmo diapasão. Como é que vocês vão... não dá para ter unidade em torno de um candidato só, certo? Ou dá? Olha, nós estamos trabalhando para isso, Franzinho. Em Limeira, nós estamos trabalhando para ter beleza, uma unidade, realmente... não temos nomes ainda, mas é aquilo que você disse. Talvez esse seja um outro desafio para o movimento sindical de base, né? Porque é na base que o candidato vai lá pedir voto. Sim. Né? Então, esse é um outro desafio da organização, dos conselhos sindicais, das unidades, da União Sindical, mais especificamente o nosso lá, primeiro de não eleger o deputado que votou contra os trabalhadores. O deputado de Limeira, o senhor Miguel Lombardi, PR, né? Ele votou contra os trabalhadores, votou a favor da reforma trabalhista, e nós estamos denunciando isso nos 4 cantos da cidade e vamos continuar denunciando. Mas ele não foi lá conversar com vocês? Vocês não foram conversar com ele? Não, de forma alguma. Primeiro que ele não entende, ele deveria pelo menos ouvir quem entende, quem milita na área, para pelo menos direcionar o seu voto. Sim. Né? Mas infelizmente não nos ouviu, né? Deve ter ouvido sim o setor empresarial, né? Porque ele é muito ligado ao setor empresarial, apesar de não ser empresário, né? Mas assim, Franzinho, talvez esse seja o desafio colocado em 2018 maior para a classe trabalhadora, né? Eleger realmente pessoas, políticos que tenham compromisso com a classe trabalhadora. Não dá mais, nós precisamos fazer uma renovação lá dentro, um Congresso Nacional, um presidente da República que não tem compromisso nenhum. Sim. Um Congresso Nacional realmente que também não tem compromisso nenhum com a sociedade, com a classe trabalhadora, com ninguém, com o aposentado, né? Então, há necessidade também, porque é na base que que o candidato lá da sua cidade vai pedir voto. Sim. Então, ou você faz o trabalho na base eleitoral dele, ou esse cidadão está arriscado a voltar e continuar realmente com essa política realmente de precarizar direitos trabalhistas, direitos sociais, que não vai parar por aí. Perfeito. Arthur, eu vou fazer aqui uma pequena interrupção na sua fala, desculpe, para que a Ariane encaminhe uma outra pergunta, para que os que nos acompanham possam aqui fazer suas intervenções no bom sentido. Temos perguntas? Temos pergunta de Oswaldo Augusto de Barros, presidente da Oswaldo Augusto de Barros. Tá. Ele é o presidente da Confederação o professor Nacional... Oswaldo. Isso, professor Oswaldo. Ele é presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Educação e Cultura. Ele mandou pergunta também pelo WhatsApp. Muito obrigado, professor. Arthur, como você vê o movimento sindical brasileiro sem uma contribuição compulsória para sustentar o sistema confederativo? Boa pergunta, hein? Boa pergunta. Mandar um abraço, professor Oswaldo. Só fazer um registro. O professor Oswaldo, ele participou de uma
de um movimento nosso que nós fizemos em conjunto também com os companheiros de Piracicaba, que também tem uma organização parecida com a nossa. Nós tivemos lá um debate na Câmara Municipal em Piracicaba e o professor Oswaldo participou de forma ativa, né, com a gente lá. Então, Bacana. mandar um abraço para ele, né. A contribuição compulsória, a contribuição sindical, né, o trabalhador precisa entender o seguinte: quem tem que bancar, quem tem que manter a estrutura sindical dos trabalhadores são eles trabalhadores. São eles trabalhadores. O setor empresarial, o sindicato patronal das empresas, são bancados pelas empresas, tá ok? Então, até para manter a independência, esse tem sido o discurso da USTL, das entidades que compõem a USTL, na porta das empresas, junto aos trabalhadores. E Franzin, sinceramente, nós temos recebido, sim, um retorno da classe trabalhadora, principalmente nesse momento que eles estão sentindo na pele, o que vai significar para eles a reforma trabalhista. Nós estamos tendo um retorno muito positivo dos trabalhadores, da necessidade da manutenção das entidades sindicais. Aqui nós não estamos falando de manter diretoria A, B ou C. Se a diretoria do sindicato, se as pessoas que estão lá no sindicato realmente não estão correspondendo, não estão realmente representando de forma adequada os interesses dos trabalhadores, cabe a eles, trabalhadores, trocarem. Sim. Cabe a eles, trabalhadores, trocarem. Porque não existe sindicato ruim. Pode ser que as pessoas que estejam lá não estejam correspondendo, aí cabe à classe trabalhadora, a cada categoria trocar. Tem eleição, aí você montar a chapa e trocar. Agora, os sindicatos têm que ser mantidos e com a contribuição dos trabalhadores. Sim. Dos trabalhadores. Porque se não for dessa forma, nós corremos um grande risco. Com a reforma trabalhista, não só vermos os nossos direitos perdidos, mas também sindicatos aí comprados por empresas, que a gente sabe que pode acontecer. Sim, verdade. Então, nós temos que, os trabalhadores têm que entender que quem tem que manter a estrutura que aí está, né, são eles, ainda mais nesse momento que está aí a reforma trabalhista, né? Perfeito. Muito bem respondido. Um abraço para o professor Oswaldo. Temos um intervalo, até esqueci do intervalo, que foi entusiasmado com a conversa. E Arthur Júnior, tem um intervalo que exibe uma mensagem da UGT e do Sintoresp, que é o Sindicato dos Hoteleiros de São Paulo. Vamos lá? O trabalho de representação do Sintoresp é mais completo e significativo do que você imagina. Além de dar assistência e amparo na área jurídica, oferecer suporte por meio de atendimentos médicos e dentários e acolher os trabalhadores com promoções de eventos, tais como a tradicional Festa Junina e o disputadíssimo Campeonato Hoteleiro, o Sintoresp ainda tem a missão de enaltecer os profissionais da categoria. Pensando nisso, foi realizado o 7º Encontro Regional dos Profissionais de Governança Hoteleira, em homenagem ao Dia da Governanta e da Camareira, comemorados nos dias 17 e 19 de novembro. Na hotelaria, a arrumadeira tem uma importância extraordinária. Não é só porque ela limpa e fica tudo limpinho, bonitinho, não. É porque ela é a alma, elas são a alma do hotel, as arrumadeiras. Entendeu? O hóspede, eu vi muito isso de hóspede preferir se hospedar num determinado pavimento por causa daquela arrumadeira. Os convidados acompanharam 3 palestras: o panorama atual do gerenciamento da governanta, gestão em tempos de crise e produtos químicos de limpeza. Nós hoteleiros, eu acredito numa palavra que nos define, é servir. O serviço ele vem com o amor, vem com a disposição e, principalmente, vem com a responsabilidade. E essa responsabilidade eu divido sempre com elas. O evento, que está em sua 7ª edição, era realizado em Guarulhos e este ano veio para São Paulo, como conta Darli Alves, um dos organizadores. É com grande satisfação que o Sintoresp ele abraça essa causa. Na realidade, ela já existia até em Guarulhos, pelo próprio Sintoresp, pela subsede. Então nós sentimos na obrigação, na realidade, de abraçar e cuidar das nossas governanças, das nossas camareiras, né? Hoje, principalmente em São Paulo, vocês sabem muito bem que as pessoas vêm para negócio. Chegam correndo, deixam suas malas e saem para fazer seu negócio, voltam à noite. Basicamente o que eles querem? Tomar um banho e dormir, não é verdade? O maior tempo que o hóspede fica é dentro do apartamento. E aí o que acontece? A limpeza, ela fala muito por si só. Ela eleva o status, ela
ela cativa a clientela e a gente consegue fidelizar os clientes através de um serviço de excelência feito pelo pessoal de governança. Muito bem, voltamos com o Repórter Sindical Mundo do Trabalho no Ar, o primeiro programa 2018. Em janeiro faremos 2 programas. Apresentaremos aqui na TV Agência Sindical, depois em Guarulhos e também em Brasília, na TV Guarulhos, canal 3 da NET. E aos sábados em Brasília, canal 12 da NET, às terças-feiras. Os 2 programas tratarão dos conselhos sindicais, das organizações intersindicais existentes nos municípios e nas regiões brasileiras. Eu estou vendo aqui pelo livreto que me deu o Arthur Júnior, as entidades que compõem a União Sindical de Limeira, dos trabalhadores. Construção civil, rodoviários, alimentação, comerciários, agentes autônomos do comércio, joalheria e lapidação, que é um grande setor hoje lá na cidade e região, vestuário, condomínios de Limeira, vigilante, ela mandar um abração para o Darcy Chagas, meu velho amigo e camarada, empregado no comércio de hotéis, bares similares, trabalhador na indústria do papel e papelão Sintrapel. Então é gente grande, são entidades de vários segmentos. O sindicato dos guardas civis municipais de Limeira, que também incorporam aí a União Sindical a partir de 2017. Perfeito. Arthur, se você fosse estabelecer 3 prioridades, ou caso vocês venham estabelecer, ou caso vocês já tenham estabelecido 3 prioridades da União Sindical dos Trabalhadores de Limeira para 2018, quais seriam? Bom, nós já fizemos essa discussão no final do ano passado, né, e estabelecemos algumas metas aí para esse 2018, 2019, né. Primeiro delas é a resistência a essas reformas que vêm sendo impostas aí por esse governo e esse Congresso Nacional. Nós vamos continuar com a nossa luta de forma organizada lá nas bases. Segunda questão, nós estamos criando um comitê político da USTL. Né? Quando você perguntou se é possível ter um consenso em cima de um nome, 1 ou 2 nomes, eu acredito que sim. Essa discussão nós temos que fazer. Muito bom isso, hein? E nós estamos criando esse comitê político. E esse comitê político não vai ser formado por dirigentes sindicais. Vai ser formado por pessoas fora do movimento sindicais, mas que tenham algum tipo de ligação com a classe trabalhadora. Isso é importante também deixar bem claro. E uma outra questão que nós vamos continuar cobrando é a questão voltada ao município que está aí dentro dessa cartilha. É cobrar o cumprimento daquilo que o atual prefeito assumiu com a classe trabalhadora no município de Limeira. Algumas coisas nós temos conquistado. Limeira hoje tem um programa, eu não conheço, são poucos municípios que tem, que é o PST, que é o Programa de Saúde do Trabalhador do município de Limeira. Importantíssimo, onde nós temos profissionais, médico do trabalho, técnico de segurança, engenheiro de segurança, assistente social, que atende toda a classe trabalhadora do município de Limeira. E a União Sindical faz parte da gestão do PST. Né? Então, esse é só um exemplo, mas existem outras comissões que a USTL também participa, como a Comissão Municipal de Emprego do município de Limeira. Nós realmente analisamos os cursos de qualificação e requalificação profissional da cidade, né? Então a ideia é fortalecer esse elo do movimento sindical com o poder público do município, né? Você sabia que em São Paulo não existe nada parecido com um conselho sindical? Na capital de São Paulo? Não existe. Então nesta semana, nos últimos 15 dias, ocorreram algumas reuniões de sindicatos grandes aqui na cidade, na capital, preocupados em, digamos, compartilhar ações, equipes e equipamentos no sentido de conter custos, o que é absolutamente compreensível e natural. E aí eu já conversei com 2 presidentes de 2 grandes sindicatos, disse, rapaz, por que vocês não formam um conselho? Por que vocês não constituem uma comissão provisória desse conselho?
estudam o estatuto e depois chama todo mundo. Quem quiser vir fazer uma grande plenária, escolhe ali a direção. Vamos ver, quem sabe essa ideia pega. Tem ideia que pega, tem ideia que não pega. Né? Deixa eu contar uma historinha. Aí eu vou chamar você para vir aqui falar. Eu vou contar uma historinha. Sim. Você sabe como que nasceu a União Sindical? A União Sindical, o sistema de água e esgoto do município de Limeira, ele é privatizado. É uma empresa que toma conta. E nasceu o prefeito queria prorrogar o contrato com essa empresa de água e esgoto lá do município. E os sindicatos, todo mundo era contra. Sim. Só que a alimentação era contra, tinha um discurso, os comerciários tinham um outro discurso, a construção civil tinha um outro discurso, que o prefeito fazia, lá conversava com um de uma forma, com o outro de outra forma, e ali acabava convencendo todo mundo falava e não chegava num consenso. Então a União Sindical surgiu dessa discussão. Aí que nós vimos, olha, a necessidade de a gente sentar numa mesma mesa, todo mundo, e falar a mesma língua. Sim, sim. E isso sem falar a questão de custo, né? Hoje nós temos como eu disse, nós temos um programa de rádio e nós temos uma assessoria de imprensa. Claro, porque claro. Ninguém aqui é profissional na área, então nós temos uma assessoria de imprensa. E quem é que cuida do programa de rádio? Quem apresenta? É o nosso companheiro Luiz Biagione, né? Você deve bem conhecer, ele é da Americana também. Americanense. O André Montanher, né, que é também um excelente repórter lá da cidade, trabalhou em vários veículos de comunicação, trabalha ainda. E o nosso companheiro Cezinha, que é o técnico lá do som, né? Então, são pessoas sensacionais, são profissionais mesmo. E outra coisa, tem que ter uma visão sindical, tem que ter uma visão para a classe trabalhadora e os três têm essa compreensão, né? Além do saber técnico, é preciso ter o compromisso. Neste caso... A sensibilidade, né? A sensibilidade e o compromisso são ainda mais importantes. Há um momento em que nós mostramos algumas publicações, depois vou te passar aqui para você levar, Jornal Sindical dos Metalúrgicos de Guarulhos, e diz aqui, na manchete, luta por direitos marca ações sindicais de 2017, ano teve greve geral, ocupa Brasília e outros protestos. E aqui várias fotos que, digamos... As fotos dos fatos, as fotos que ilustram o discurso que está estampado em letras grandes na manchete. Muito bem. Nós estamos caminhando para... Vai ter o arquivo sindical hoje ou vamos tocar direto? Sim ou não? Sim, pode chamar. Tá, então daqui a pouquinho nós vamos chamar uma sessão chamada Arquivo Sindical. Ah, tá aqui, ó. Puxa vida, tem um roteiro que eu nunca sigo. Que é uma entrevista com o ministro Luiz Dulce. Vamos chamar já o arquivo sindical? Podemos chamar? Bom, então deixa eu explicar. Na agência sindical temos lá mil e tantos audiovisuais, que a agência tem 27 anos, então a gente tem, pelo menos dos últimos 18 anos, tem bastante material. Eu me lembro que, acho que fui eu mesmo, que fiz uma matéria com o Luiz Dulce, no Congresso dos Metalúrgicos de São Paulo. Aliás, hoje de manhã estive com o Miguel Torres, seu presidente, fizemos lá, gravamos o vídeo da semana. Mandar um abraço ao Miguel, o Pereirão, encontrei o Pereirão lá, fazia tempo que eu não via. E entrevistamos o Luiz Dulce, que era um homem, o Dulce, o governo é gozado, né? Era um sujeito que não aparecia, mas foi um dos principais auxiliares do Lula, um sujeito muito correto, muito decente e que certamente ajudou o Lula a fazer um bom governo. Vamos ver o que disse o Luiz Dulce naquela época, 2009, vamos lá. Arquivo Sindical, a história vivida do sindicalismo brasileiro. Ministro, qual a importância, neste momento da conjuntura nacional, um congresso com 1.200 delegados metalúrgicos? Tem uma importância enorme, porque é justamente no momento de crise que os trabalhadores precisam ser melhor defendidos, né? Defendidos com mais vigor ainda. E a categoria metalúrgica é vanguarda do sindicalismo brasileiro. Os sindicatos metalúrgicos de São Paulo têm um peso enorme pelo tamanho da categoria, mas também pela representatividade do sindicato. Então não poderia haver momento melhor para que o sindicato discuta suas questões, renove, né, a sua direção, mas também contribua com a causa dos trabalhadores no país como um todo. Coisa que, aliás, os sindicatos metalúrgicos têm feito com muita dedicação, com muito talento. Um melhor exemplo disso foi esse recente acordo para prorrogar o IPI, né? A isenção de IPI das empresas de automóveis, que foi feito com garantia de emprego, em grande medida porque o movimento sindical brasileiro exigiu essa condição e o governo acolheu.
Ministro Dulce, uma das mudanças no governo Lula foi o diálogo que ele estabeleceu com o mundo do trabalho e por meio das centrais sindicais. Eu queria que o senhor avaliasse dizendo qual é a contribuição que isso trouxe efetiva para o povo brasileiro. Nós consideramos que não basta fazer as coisas para o povo, é preciso fazer com o povo, né? Com a participação direta da sociedade através das suas entidades representativas. Então, no governo Lula, a participação social é um método de governar. Grandes decisões do governo são tomadas ouvindo, né, os trabalhadores, ouvindo os setores populares. No caso do movimento sindical, a correção da tabela do imposto de renda dos assalariados foi negociada pelo governo, né, junto com as centrais sindicais. A política de valorização permanente do salário mínimo. O salário mínimo já teve, nesses anos de governo Lula, 60% de aumento real acima da inflação, né? Era uma reivindicação histórica do movimento sindical. Constituiu-se uma mesa de diálogo para viabilizar essa proposta. Agora, em medidas para enfrentar a crise internacional, né? Eu já mencionei o setor automobilístico, mas para dar um exemplo da força sindical, a força sindical reivindicou muito um diálogo no setor de alimentos, da carne, porque havia frigoríficos com situação difícil, né? E os trabalhadores estavam sofrendo. O governo montou um espaço de diálogo para enfrentar esse problema. Então, eu diria que todas as decisões importantes, né, tomadas que afetam o mundo do trabalho no Brasil têm sido fruto de um diálogo direto com as centrais sindicais. Sem falar na legalização das centrais, né, que não eram reconhecidas no Brasil, na destinação de recursos, né, para que as centrais possam funcionar e cumprir adequadamente o seu papel. Então, para nós é motivo de orgulho. Para mim, pessoalmente, é motivo de muito orgulho, porque eu fui sindicalista também no final dos anos 70 em Minas Gerais, né, e tenho no governo o papel de coordenar o diálogo com a sociedade civil. Arquivo Sindical. A história vivida do sindicalismo brasileiro. Muito bem, voltamos com o repórter sindical Mundo do Trabalho no Ar, o primeiro de 2018, com Arthur Bueno de Camargo Júnior, presidente do Sindicato dos Trabalhadores na Alimentação, Indústria da Alimentação de Limeira, preside a União Sindical dos Trabalhadores de Limeira e também integra a direção da CNTA Afins, que é a Confederação do Setor. Eu quero pedir a nossa Ariane Soares que encaminhe a última pergunta do programa ao nosso convidado. Pode ser? Vamos, pergunta de Robson Gilgazola, da FEComerciários, assessor de comunicação, que sempre participa com a gente aqui. De que modo os conselhos sindicais têm somado forças com as centrais sindicais e com as confederações para evitar os retrocessos trabalhistas e previdenciários? Boa pergunta, hein? Boa, excelente pergunta. Aquilo que eu disse, os conselhos sindicais, ele não pode ter cor, não pode ter bandeira nenhuma. E ali tem que estar todo o segmento, todas as centrais sindicais, entendeu? Eu acho que as centrais sindicais, elas têm desenvolvido um importante papel, né, na questão política, e ela deve continuar dessa forma. Agora, a discussão na base, a realidade da base, são sindicatos realmente que sabem o chão de fábrica, a realidade. Então, os conselhos sindicais, as associações, as unidades das entidades sindicais lá da base podem subsidiar as centrais sindicais com aquilo que é a realidade. Com aquilo que é a realidade. O negócio não pode vir de cima para baixo, tem que ser de baixo para cima nessa questão. Sim, sim. Porque é nós que estamos lá no chão de fábrica, no dia a dia, o diretor de empresa, o delegado sindical que está dentro da empresa, é que ele sabe realmente se aquilo que está sendo votado lá no Congresso Nacional vai beneficiar ou não aquela classe trabalhadora. Agora, é preciso realmente que as centrais sindicais, que as entidades superiores ouçam essas instituições de base, porque senão não funciona também. Sim. Não funciona também. Então nós temos um papel importantíssimo na greve geral, né, eu me lembro muito bem, no ano passado, 28 de abril, eu tiro, por exemplo, em Limeira. Em Limeira a cidade parou. Olha. A cidade parou, né? Se você buscar aí os registros, fotos, inclusive, foi matéria, inclusive, de jornais da região ali. E por que parou? Porque não foi um movimento de uma central sindical somente. Esse não foi a cúpula? Não foi a cúpula, foi a base que foi para a rua.
Foi a base realmente que levou a necessidade dos trabalhadores. Olha, ou nós paramos hoje e mostramos a nossa indignação, independente do resultado lá na frente. Independente do resultado lá na frente, naquele momento nós tínhamos que demonstrar a nossa satisfação para com aquilo que estava acontecendo no nosso país. Então nós temos um papel importantíssimo, não só o STL, mas todas as organizações de base, e ela não pode ser de um sindicato só ou de dois, tem que ser de todo o movimento sindical, mas desde que a nossa demanda de base seja ouvida pela cúpula também, não só das centrais sindicais. Eu faço parte da diretoria de uma confederação, sim. E as confederações também têm a obrigação de ouvir as suas bases nessas questões, né? Perfeito. Eu estou vendo aqui, jornalista, bicho curioso, né? Tem aqui o programa que a União apresenta na Rádio Educadora de Limeira. Eu vou verificar se a gente tem condições de ir lá na Rádio Web Agência Sindical, transmitir também. Se houver essa possibilidade técnica, aí nós vamos transmitir e divulgar nos boletins e materiais da Agência Sindical, porque o que vocês discutem em Limeira e região, há algumas coisas que são específicas da região. Mas certamente os debates centrais, as discussões centrais, têm a ver com as demandas gerais dos trabalhadores brasileiros, independentemente de região e de categoria profissional. A propósito, Arthur Bueno de Camargo Júnior, como é que faz contato com você, que é o presidente? Tem um e-mail, tem um telefone, tem um Facebook, como é que é? Não, nós temos aí o Facebook da USTL, né, União, é só você colocar lá União Sindical dos Trabalhadores de Limeira, vai aparecer lá já o Facebook, né? Os programas de TV, de rádio nosso, também está no YouTube, né? Fácil de ser localizado, só colocar lá A Hora do Trabalhador, que se chama o programa, né? Tá. Vai aparecer lá também os vídeos, as gravações, e no site também do Sindicato da Alimentação, tá, né? Que é o www.estial.com.br. Nós temos lá todas as gravações, pode ser acessado também sem problema nenhum, né? Perfeito. Então nós estamos à disposição de todos, para que possam realmente a gente fortalecer o movimento sindical de base, né, que eu acho que é o mais importante nesse momento para nós aí da classe trabalhadora, né? Arthur, vocês têm alguma orientação ou decidiram no sentido de fazer uma ampla campanha de sindicalização nas bases, ou vocês deixam, digamos, isso a cargo de cada entidade? Como é que vocês estão pensando? Não, essa é uma orientação que nós sempre tivemos, o Franzin, dentro da União Sindical, a necessidade realmente de você ter uma campanha, agora ela não pode ser pontual, sim, ela tem que ser permanente, tá, né? Se você buscar, nós já, desde sempre nós temos a campanha sindical, porque infelizmente a rotatividade de mão de obra aqui no Brasil, no nosso país, ela é muito alta. Se você for lá hoje na porta de uma empresa hoje e fazer uma campanha de sindicalização e você voltar daqui 6 meses, provavelmente 30% já não estão mais dentro da empresa. Então, a campanha de sindicalização ela tem que ser permanente. Agora, aproveitando essa oportunidade que você está dando, eu acho que é importante também a gente deixar registrado uma coisa, e eu sempre defendi isso. O trabalhador, ele não tem que se associar ao sindicato e não deve se associar ao sindicato por conta de um clube de campo, por conta de uma colônia de férias, por conta de um cabeleireiro, manicure ou pedicure. Ele tem que ter a consciência de que ele tem que se associar ao sindicato para fortalecer a luta da sua entidade sindical. Ele tem que se associar para aquilo que serve o sindicato, que é para fazer o bom combate na questão econômica, na questão das melhores condições de salário e segurança de trabalho, né? Então, tem que ter essa consciência. Não entre de sócio sindicato por conta de uma colônia de férias, porque amanhã, se ele for lá tentar um agendamento num apartamento na colônia de férias do sindicato e não tiver vaga, ele vai sair de sócio. Sim, sim. Mas o objetivo principal dele se associar não é esse. É você realmente fortalecer a sua entidade sindical numa mesa de negociação. Então, se associe ao seu sindicato, mas com essa consciência, né? Perfeito. Arthur, quero agradecer, Arthur Júnior, muitíssimo a sua presença. Você veio de Limeira a São Paulo, são 150 quilômetros, mais ou menos, 160 quilômetros. Muito obrigado. Se deslocou, eu considero que é um gesto muito simpático aqui para o nosso programa. Quero mandar um abraço a todos os amigos que tenho em Limeira. Tenho muitos amigos e conhecidos em Limeira, porque eu vivi muitos anos
em Americana, tenho a minha família lá até hoje. Mostrar aqui finalmente 2 livros muito bonitos que o Arthur nos trouxe aqui de presente, que é a história de Limeira. Um pouco da história de Limeira, do José Eduardo Hefflinger Jr., e aqui é o 2º volume, é um material muito bem produzido, muito bem editado. Fazer livro não é para qualquer um, não. Livro é um trampo desgraçado para fazer, ainda mais um álbum com essa qualidade, com pesquisa, etc. Obrigado, nós vamos incorporar lá ao acervo da agência sindical. E a você, trabalhador, trabalhadora, dirigente sindical, assessor sindical, amigo nosso, jornalista, ativista das causas sindicais e populares que nos acompanha, e que a vocês todos que nos acompanharam, muitíssimo obrigado. Na quinta-feira que vem estaremos aqui falando também de uma outra experiência de unidade sindical, de conselho sindical, de fórum sindical, que é a experiência de Osasco, importante cidade da região oeste de São Paulo. Muito obrigado a todos e a todas, forte abraço, até quinta que vem. Agência Sindical apresentou Repórter Sindical, o mundo do trabalho no ar.